Política na Veia, uma produção Carta Capital, Jornal GGN e fora da política não há salvação. Olá, bem-vindos a mais um Política na Veia. Novamente estamos eu e Cláudio Couto. Cláudio Couto, bem-vindo a mais um programa. Prazer estar aqui com você e mais uma vez levamos o furo do Nassif. Nassif tá por aí, né? Tá por aí. Bom dia, pessoal. Bom dia. Fiquei fora aí a semana passada, acabando de chegar de viagem aqui, mas O Brasil caindo e você passeando, né, Nassif? foi uma loucura, viu? Uma loucura. Essa semana agitadíssima, o governo Lula decidiu recorrer ao STF no caso da derrubada do decreto que estabelecia um aumento do IOF e algumas outras regras. Era meio previsível, até porque há uma tese, é mais do que uma tese, há um ponto que o governo resolveu defender no Supremo, já tem um relator, que será o ministro Alexandre de Moraes, de que o Congresso não tem prerrogativa para derrubar um decreto como foi feito. Obviamente, do outro lado, tem agora um monte de ameaças. O Hugo Mota e o Davi Alcolumbre, o Hugo Mota, presidente da Câmara, o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, avisando o governo que há lá vários projetos e medidas que o governo quer tomar que podem acabar sendo influenciados. O governo resolveu, então, comprar essa briga com o Congresso, Cláudio Couto, mas o que me impressiona nisso tudo é o seguinte: quem mais fala precisamos pacificar o país, e essa polarização está cansativa, são os que incendeiam o país. Essa é a sensação que eu tenho. O cara diz o seguinte: está na hora de acabar com essa polarização. Aliás, o Hugo Mota disse esses dias, né? Agora ele fala em polarização social. O cara cria essa armadilha, quer encalacrar o governo. A gente tem visto, inclusive, uma série, eles estiveram aqui em São Paulo, num jantar na casa do Dória com empresários, tanto o Alcolumbre quanto o Hugo Mota. O Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, teve também num jantar, e assim, eu queria só lembrar que essas coisas todas se articulam. De um lado, o Hugo Mota dizendo que se o governo fizer isso, o Congresso vai enfrentar, vai dificultar a vida do governo, e do outro lado, o Tarcísio de Freitas prometendo que, caso ele seja o candidato e vença as eleições, ele dará indulto para o Bolsonaro, coisa que ele só fala em boca miúda, né, em reuniões fechadas, porque naquele evento fracassado, mais um evento fracassado, pífio, promovido pelo bolsonarismo no último final de semana na Avenida Paulista, o Tarcísio de Freitas não fez nenhuma crítica ao STF. Isso irritou de novo ali aquela base bolsonarista mais raiz, basicamente o clã Bolsonaro ficou irritado com essa postura do Tarcísio de Freitas, que não, em público, não diz exatamente se vai dar indulto ou não, se vai fazer uma operação para emparedar o Supremo. Agora, eu acho que também nessa altura não tem alternativa. Eu acho que em certas ocasiões, fogo você combate com fogo. O governo deve estar, obviamente, sabendo de todos os riscos que tem nessa operação, mas é isso. O Congresso atropelou uma prerrogativa do Executivo para, novamente, primeiro, estão muito insatisfeitos com algumas emendas que estão bloqueadas e querem apressar esse processo. Há também discussões sobre indicações que o governo não tem feito, né, em agências reguladoras, em vagas em algumas autarquias que o governo está segurando. Há essa vontade, por exemplo, também de derrubar a diretoria dos Correios. Então, também isso entra na conta de indicações dos parlamentares. E, por fim, já o jogo político de 2026, já na rua. E quem colocou isso na rua foi a oposição e foi o Congresso, mas a gente lê por aí que, na verdade, ao tomar a decisão de entrar no Supremo, quem está antecipando a eleição é o Lula, que também faz parte desse conjunto da mediocridade da discussão pública no Brasil, do qual nós estamos amarrados. Então, um pouco isso. Eu queria, obviamente, Cláudio Couto, me parece, pelo menos meu ponto de vista, é que não havia alternativa ao governo a não ser levar esse assunto para o Supremo e aí também, em paralelo, tentar algum tipo de negociação para acalmar essa coisa no Congresso, certo? Então, Sérgio, só inicialmente aí falando da manifestação flopada, né, do bolsonarismo na Avenida Paulista, era tão pouca gente, né, que não dava nem para encher o estádio da Vila Belmiro.
né? Nem a Fazendinha, né? Estádio antigo do Corinthians, onde faz os jogos, né? Do time feminino, do Sub-20, não dava para encher também, né? Também não enchia o Canindé. Talvez conseguisse encher ali a Rua Javari, estado do Juventus. Ou seja, mostra que o bolsonarismo já não consegue mais, neste momento, para essa pauta, né, que é a pauta da anistia aos golpistas, né, sejam os golpistas de alto coturno, como Bolsonaro e Caterva, né, sejam os imbecis que foram lá destruir as sedes dos três poderes, né, no 8 de janeiro, né, já não mobiliza mais muita gente. Até houve um meme que andou circulando, né, nesses dias aí, que foi aquele de que bolsonarismo jamais será capaz de colocar nas ruas tanta gente quanto colocou nos cemitérios, né? Esse meme andou circulando nesses dias. Mas mostra ali um certo resfriamento, ou seja, não é mais uma pauta mobilizadora, ainda que haja, né, esse posicionamento, seja a boca pequena, como faz o Tarcísio de Freitas, que é o extremista dissimulado, seja de maneira mais desabrida, né, como faz o Ronaldo Caiado, né, esse sim, um extremista de direita de muitas décadas e muito mais franco naquilo que se coloca, que diz que seria o primeiro ato, né, como presidente da República, anistiar todos aí os golpistas de alto ou de pequeno coturno, enfim. Mas, de qualquer maneira, isso já não é mais o grande fator de mobilização. O jogo político central hoje está realmente nessa relação áspera, a gente assim poderia dizer, entre executivo e legislativo. E acho que nesse momento, né, o executivo resolveu finalmente, né, dar cara ao governo. Acho que essa é uma das primeiras coisas, porque até esse momento a gente está falando de um governo em grande medida sem cara, sem identidade, sem alguma coisa que lhe defina como um governo, né, com algum tipo de posicionamento político próprio, e resolveu, a partir dessa oportunidade que se criou, com base na disputa distributiva que se trava em torno da questão do ajuste fiscal e de quem é que tem que pagar a conta do ajuste fiscal, o governo resolveu comprar uma disputa política, e me parece corretíssimo, que é essa disputa política sobre, afinal de contas, a quem se deve priorizar na hora de definir com quem se gasta o dinheiro público e quem deve ser mais onerado no financiamento do Estado brasileiro. Se são os já privilegiados ou se são os desprivilegiados. Hugo Mota, Davi Alcolumbre, Centrão, extrema-direita, já fizeram a sua escolha. Para eles, quem deve pagar a conta do ajuste fiscal no Brasil são os pobres. É a população de baixa renda, são os mais onerados, que já não têm muito acesso aos recursos e dependem dos serviços públicos de saúde, de educação, né, dos mecanismos de transferência de renda como benefício de prestação continuada, como Bolsa Família, da política de ajuste do mínimo. Esses aí, segundo Hugo Mota, Alcolumbre, bolsonarismo, Centrão, são esses que têm que pagar a conta. E não à toa, o Hugo Mota fez o quê? Foi prestar contas à sua chefia nesse jantar aí com João Dória, com alta roda, né, da finança paulista, da Faria Lima, foi ali prestar contas para dizer, ó, tô ali trabalhando para vocês no Congresso. E aí, nesse momento, o que o governo tem que fazer? O governo tem que dizer, olha, não dá, a gente não pode aceitar isso. Vamos discutir isso politicamente. Note, isso não é atacar o Congresso institucionalmente. Não é. E quem está querendo fazer esse discurso está mentindo para a população. Isso é, na realidade, fazer o discurso político de dizer, afinal de contas, a quem se pretende servir. Qual é a prioridade? Qual é a agenda? E me parece que o governo federal está, nesse momento, muito correto, o ministro Fernando Haddad, o presidente da República, no sentido de dizer, ou bem, a gente faz uma política que define que os ricos têm mais deveres para com a sociedade brasileira, porque já são privilegiados, e, portanto, a gente tem que reduzir o gasto tributário nesse país, um monte de benefícios e subsídios para os que já ganham, ou então a gente vai simplesmente aprofundar as injustiças de um país que já é profundamente injusto, que tem uma desigualdade de renda e uma desigualdade de cobrança de impostos indecente, obscena. E me parece que é isso que está posto agora. Agora, claro, né? Hugo Mota e o Centrão e a extrema-direita estão incomodados. Né? Porque, afinal de contas, estão falando, estão querendo polarizar o país. Não se trata de polarizar o país. A polarização social a qual o Hugo Mota se refere nesse momento, que existe no país, ela é estrutural. É uma polarização com base
A distribuição muito diferente da riqueza e da cobrança dos impostos. O cara age, faz o mal e depois assim, vocês estão querendo me transformar em vilão e eu não gosto disso, fico chateado, tô chateado, É, eu sou o vilão e vocês querem que eu pareça o vilão. É basicamente isso. exato. Eu quero ser malvado sem custo, né? Eu quero ser malvado sem custo e ter os benefícios. É o Dick Vigarista, né, da política brasileira, esse Hugo Mota. Né? Só que o Dick Vigarista a gente sabe que costuma não se dar bem no final, né? Vamos ver como é que esse aí se sai no fim das contas. Agora, eu acho que o governo está claro e está certo. Tem que fazer essa disputa política no sentido de, afinal de contas, e veja, isto não é ataque à instituição Congresso Nacional, mas isso é uma demarcação de campo de, afinal de contas, qual é a agenda. Se é uma agenda a favor de mais justiça social, de mais justiça tributária, que é parte componente dessa justiça social, ou se é, na realidade, continuar privilegiando aqueles que já são privilegiados. E eu acho que é isso exatamente que está em disputa nesse momento. Então, o governo está muito certo, eles estão incomodados, que se incomodem. E, finalmente, um último aspecto. E a questão aí de ir ao STF para questionar esse decreto legislativo, claro, pode ter retaliação? Pode, até acho que haverá alguma retaliação. Agora, o que está também em disputa aqui é uma questão que é a seguinte, né? Não é possível admitir que o Congresso fique usurpando prerrogativas do Executivo. Então, o Executivo tem, claro, que reclamar na hora que você tem um decreto legislativo sobre um tema de atribuição exclusiva do Poder Executivo, que é a determinação das alíquotas do IOF. Se o Congresso não está feliz, que mude a lei, que mude a Constituição, inclusive, para dizer que não, que isso é atribuição a partir de agora do Congresso. Agora, enquanto não mudar isso, é uma atribuição do Executivo e cabe, claro, ao Executivo questionar isso porque estão usurpando seu poder. Não basta todo o poder que o Congresso já ganhou mudando a Constituição de 2015 para cá, ainda quer, além de tudo, decidir sobre temas que não são da sua esfera de competências, aí é realmente muito complicado. Então, eu acho que o Executivo chegou num momento de impasse em que, ou bem, ele, primeiro, demarca o campo de qual é a agenda, e aí tem a questão distributiva, segundo, ele também coloca a questão de quais são as atribuições de cada um dos poderes. Porque senão, realmente, a gente está lascado. Né? O que ocorreu aí é o seguinte: você tem um excesso de poder nas mãos do presidente da Câmara e do Senado. E coloca na presidência aí um moleque. É um sujeito que tem uma ficha policial, ele, a família toda dele. Tem que levar em conta esse ponto que ainda não está sendo considerado. A justiça tem muita coisa, em função aí das emendas secretas, muita coisa contra familiares e contra as pessoas que estão comandando o Congresso hoje. E o que ele conseguiu com essa extrapolação aí, eu até escrevi a semana passada, quando surgiu essa notícia aí da derrubada do IOF, é que ele finalmente, o Lula, por absoluta falta de alternativas, partiu para o confronto. Ali não tinha jeito. Ali o que o Mota e o Alcolumbre fizeram com esse negócio do IOF foi a sinuca final do Lula. Quer dizer, se o Lula contemporizasse com isso, seria ser levado ao cadafalso até 2026. Quer dizer, o que está em jogo aí é 2026 e, no limite, é o impeachment do Lula. É um excesso de poder nas mãos de um pessoal sem nenhum limite e sem nenhum tipo de estratégia política. É o poder pelo poder. Então, digamos, o Lula chegou naquela situação que não tinha alternativa. E o Haddad, ele fez um discurso, está sendo viralizado agora esse discurso dele aí. Finalmente o governo encontra o tom. Porque essa questão do Lula de ficar esperando até 2026 aí para fazer as entregas, que nem ele e aquele grande analista político Rui Costa pretende, o que eles pretendem nessa campanha? Fazer entrega. Então, essa questão dos princípios, gente, um governo, você consegue sair da bolha, juntar elementos contra, digamos, esses abusos da Câmara, se você tiver um conjunto de princípios para defender. E o que o Rui Costa está fazendo, o Rui Costa e outros ministros do Lula que pretendiam, são as entregas. Então, por exemplo, você teve uma baita briga interna, nem sei se foi briga interna, porque o Lula não arbitrou também, do Rui Costa querendo isenção total para a BID fabricar SKD na fábrica dela na Bahia. O que é o SKD? É aquele sistema que você traz
todos os componentes do automóvel e junta aqui. E deu uma baita discussão com o pessoal do Ministério da Indústria e Comércio, porque o Rui Costa ele quer que importe sem impostos para quê? Para ele poder fazer a entrega, a inauguração da fábrica. Daí você vai fazer aí um data center. Os data centers são fundamentais aí para a inteligência artificial brasileira. Porque é o data center que são vai ter os grandes processadores, os grandes supercomputadores, aí para poder estabelecer os trabalhos que vão ser feitos no desenvolvimento da inteligência artificial brasileira. Daí o ministro da Educação, aí como é que chama aí? Camilo Santana. Camilo Santana. Ele quer implantar numa zona de processamento de exportação do Ceará. O que é uma zona de processamento de exportação do Ceará? Primeiro, todo o equipamento vai ser montado comprando equipamentos lá fora. Segundo, como é uma zona de processamento de exportação, toda aquela produção vai ser vendida para terceiros. Então, você tira toda a estratégia do Programa Brasileiro de Inteligência Artificial, fica subordinada à entrega, porque aí é mais rápido, pode fazer uma entrega para as próximas eleições. Então, digamos, com essa questão aí da tributação, e é gozado, né? Quando você pega o jornal, eu estava vendo os editoriais da Folha e tudo, primeiro contra o IOF, uma demagogia, em vez de cortar despesas, tudo, agora estão indo contra o MEI, que é algo que pega o pequeno, né? Então, está ficando cada vez mais nítido a luta do grande capital contra o pequeno empreendedor. E não só o pequeno empreendedor, mas a pessoa física, a classe média. Então, o Haddad, olha, é o primeiro discurso que eu ouço aí desde que começou o governo Lula 3, em que você define claramente uma posição política e um discurso de campanha, efetivamente. Foi esse do Haddad aí, mostrando aí o disparate entre a tributação dos mais ricos e dos mais pobres e a importância de você brigar pela justiça tributária, pela justiça fiscal, né? Então, eu acho que se o Lula acordar, e é meio demorado, aí, nesse Lula 3 aí, o Lula 3 tem o seu discurso, efetivamente, que a imprensa está tentando caricaturizar, né? É o rico contra o pobre, isso é coisa velha. Gente, isso é a coisa mais nova para o Brasil aí. É uma proposta de governo aí que nem o Lula 1 e 2 fez, de começar a trazer justiça tributária básica, né? Aquela justiça tributária que a França quer, que a Espanha quer. Ela é velha porque nunca foi resolvida, né? 500 anos nós temos sempre essa briga, né? É isso, é isso, é isso. É a Casa Grande contra a Senzala, a gente não sai dessa, né? Então vamos ver até que ponto aí que a gente vai conseguir avançar agora num projeto, numa coisa de princípios mesmo, uma campanha principiológica que não tinha antes, viu? Você estava falando dos editoriais, saiu um editorial da Folha de São Paulo culpando o Lula. Quer dizer, o Congresso toma essa atitude, inicia a eleição, mas aí o editorial se o Lula recorrer ao Supremo, ele vai estar antecipando a eleição. Quer dizer, é para perder calado, você apanha calado. Isso. Um tem direito de bater, o outro tem direito de apanhar. Essa é a lógica. Eu chamo atenção só para mais um movimento também que a gente que consegue ler um pouco nas entrelinhas percebe, né? Essa campanha contra o Supremo e o Alexandre de Moraes, e que pede eventualmente alguns avanços do Alexandre de Moraes, tem em vistas 2026 e 2027. Não só as eleições aí, a questão do Tarcísio de Freitas, que está colocado aí como candidato dos ricos, mas para evitar qualquer contraponto do Supremo, as loucuras que certamente serão implementadas em caso de vitória de um Tarcísio de Freitas, né? Porque daí o padrão Milei pode ter certeza que vem de uma vez aí. E o Trump já está mostrando, o Milei começou, esse é o padrão da ultradireita, efetivamente. A teoria do choque de volta, né? Pega o primeiro ano aí, arrebenta tudo que você tiver que arrebentar, porque daí você joga lá no buraco e qualquer melhora posterior significa uma recuperação da popularidade sua, com medo de voltar, com toda a insegurança, digamos, que esse desmonte traz, né? Então, esses ataques diários aí ao Alexandre de Moraes estão muito ligados a essa questão
em que pese que ele mereça algumas críticas aí pontuais. Você vê que não por, não por coincidência ou não, mas acaba acontecendo é que quem vai relatar essa história do IOF é o Alexandre de Moraes, né? Esse mundo é cheio de coincidências, Que é o rapaz. nosso juiz, é o juiz supremo, é. Olha, Mas obviamente também esse movimento tem uma tentativa de encalacrar junto, o Supremo, porque a tese é que o Supremo e o governo jogam, né, fazem tabelinha. O Hugo Mota andou circulando por aí nas redes sociais de alguns políticos, não foi confirmado, não li isso em nenhum meio de comunicação, mas o fato é que circulou aí que o Hugo Mota estaria pensando em finalmente tirar da gaveta o projeto de anistia. Mais uma das tantas ameaças que o Congresso tem feito. Agora, eu vou fazer uma comparativa aqui. A gente ficou aí durante esse conflito Israel-Irã, achando que isso poderia escalar para um ponto assim mais drástico, e acabou tudo mais ou menos. Quer dizer, os problemas foram adiados, vamos ver assim, né? O colchão de ódio está ali, está adiado. A pergunta nós teremos agora um conflito de uma escalada. Vai ser uma espécie de blefe, um vai pagar para ver governo e Congresso, ou você acha que vai ter uma acomodação aí, em termos, obviamente, piores do que já está hoje, no futuro breve? Olha, Sérgio, eu acho que ainda é difícil ter uma certeza exatamente sobre o rumo que isso vai tomar, né? Eu quero concordar com uma coisa que o Nassif colocou, que é a seguinte: o governo também foi sendo colocado numa situação em que ele não tinha mais escolha, né? Afinal de contas, qualquer proposta que o executivo faça do ponto de vista de algum tipo de ajuste das contas públicas, o Congresso não aceita. Ele quer, na realidade, o quê? Que o governo faça um ajuste na boca do caixa, internamente as suas próprias gestões, ferrando os pobres. É isso. Vamos colocar as coisas simples. E aí, não é por isso que o governo está querendo fazer a criação da luta de classes no Brasil. Essa luta já existe. Ela é um dado da realidade. Não é o governo que vai criá-la. Né? E ela já existe pelo simples fato de que a gente tem um país com uma das maiores taxas de desigualdade do mundo, e isso é secular do Brasil. Isso não foi uma coisa inventada agora, não foi criada por esse governo, mas chega uma hora que a coisa, né, alcança um impasse. Não tem mais como resolver isso sem tocar nessa questão, sem botar esse dedo na ferida. E aí o governo, claro, é colocado diante dessa situação. E aí, dentre outras coisas, eu falava agora há pouco, é preciso que o governo também preserve as suas prerrogativas. É prerrogativa do Poder Executivo regular o IOF. O Congresso não pode usurpar essa prerrogativa. Agora, o Congresso acho que pode absolutamente tudo, só que não tem responsabilidade nenhuma. Né? Essa é a lógica. Então, vai ter que apelar ao Supremo, não tem jeito. Tem que discutir essa questão. Há o risco de retaliação? Eu acho que há, e ela muito provavelmente acontecerá. Agora, é o ônus do Congresso, então o Congresso que se veja com a sociedade brasileira. Esta maioria do Congresso, as suas lideranças, né, vão ter que se haver com a sociedade brasileira. Olha, acho que compete também a certos setores da imprensa serem um pouco mais responsáveis, né? Perceberam no que deu normalizar o Bolsonaro lá atrás. Então, agora querendo normalizar esta maioria congressual, com esse grau de responsabilidade, justiça seja feita, acho que tem alguns setores que no passado não tiveram esse mesmo tipo de abordagem, que agora estão começando a perceber que não dá para ir por aí. Acho que isso é muito bom, mostra que as pessoas aprendem, inclusive com os erros que cometeram em algum momento. Mas outros parece que continuam querendo, né, tapar a realidade, fingir que a coisa não existe. Então, acho que o governo chegou diante do impasse. É preciso realmente colocar a questão, demarcar o campo, pautar a discussão política, e enfim, às vezes, né, vou colocar até uma coisa aqui que não quero ser indiscreto, mas que eu vi de um membro do governo, que é a seguinte: tem horas que é melhor você perder uma eleição, mas não perder a disputa política. A derrota na eleição começa a se desenhar pela própria popularidade do presidente, pelas circunstâncias, pelo alinhamento de forças. Agora, é preciso, no mínimo, não perder politicamente. É preciso deixar claro quem é responsável por o quê. Quem é que está conduzindo o Brasil para a situação em que ele está nesse momento, que pode piorar. Né? E acho que é diante desse impasse que o governo se colocou não, né? Que ele foi colocado pelo Congresso e que, portanto, tem que enfrentar a situação de frente.
Foi o que aconteceu em 2018, né, Cláudio Couto? Perdeu aquela eleição, mas não perdeu a disputa política. No fundo, o PT conseguiu sair com força suficiente para se reorganizar até a eleição de 2022. Agora, você foi otimista aí falando de setores, eu quero depois que você me diga quais são esses setores, porque eu vejo o seguinte, aquela grande massa de, vamos dizer assim, de intelectuais influentes que não são petistas, mas também dizem que não são bolsonaristas, quando se manifestam, só se manifesta para corroborar isso. Armínio Fraga, que precisamos congelar o salário mínimo por 6 anos, por anos seguidos, o que for necessário. O que que nós temos? Onde é que está essa sociedade civil? Porque a mídia também já está numa campanha aberta. A gente tem visto, quer dizer, pensando aí nos principais veículos, o chamado jornalismo profissional. E eu não vejo a reação da sociedade. Fica nessa altura só o governo e pedaços do PT numa disputa que se transformou numa disputa muito desigual nessa altura do campeonato. Não nasceu. Digo da opinião pública, né? É desigual. Mas quando a gente vê, digamos, essa derrubada do IOF, a maneira como foi feita, você combina tudo, acerta tudo, depois faz tudo o contrário, ali já é 2026 em jogo, né? A ideia básica ali, qualquer, inviabilizar o governo Lula para as campanhas das próximas eleições, né? E no limite, cá para nós, porque o que a gente percebe, ainda mais quando você coloca aí um poder desse nas mãos de um rapaz sem responsabilidade e com o histórico familiar dele lá, é uma escalada do uso da força do parlamento. Então, no limite, porque o que eles estão fazendo? É desgastando o Lula a cada momento e tirando as condições de governabilidade. Se você pega junto com as notícias que correm aí, você tem lá agências reguladoras parando por falta de recurso, você tem universidades com problema de recurso, ou seja, eles estão sufocando de todos os lados. E o Lula não tem discurso até agora. Ele está começando agora, vamos ver se ele pegar esse discurso aí da justiça fiscal, né? Então, se mesmo assim, no limite lá, ele chegar um candidato competitivo o ano que vem, não tenha dúvida que eles partem para o impeachment. Gente, é um Eduardo Cunha, não é? O Lira era um pouquinho mais, tinha um pouquinho mais de limites, assim. Não dá para pôr mão no fogo pelo Lira, obviamente, né? Mas você acha mesmo, Nascimento? Você acha que Lula corre esse risco? Eu acho que no limite eles vão para isso. O que ele fez a semana passada lá foi uma declaração de guerra, não foi? Porque, o Sérgio, quando o cara quer barganhar, o que ele faz? Ele faz ameaça e toma lá, e vai para o tomar lá da cá. O que você me dá? Fizeram isso antes. Depois de fazer tudo isso, o que eles fazem? Dão uma pancada e deixam o governo nessa sinuca de bico. É uma sinuca de bico, efetivamente, porque amarra, não é apenas a derrota e mostrar, olha, aqui você não avança mais, não tem mais negociação. Foi isso que ele fez. Mas além de não ter negociação, você não tem alternativa que passe pelo Congresso para poder refazer minimamente as contas públicas. E cá para nós, o Lula hoje, o Lula barra Rui Costa, a única maneira que eles estavam até então de fazer a política era com as entregas. O Rui Costa só pensa no PAC. Não vai ter obra do PAC porque não tem dinheiro. Vai ter uma outra obra do PAC aí porque não tem dinheiro. Eu conversei esses dias com um ex-ministro petista que foi da cozinha do PT. Ele acha que, na verdade, o palácio está muito encastelado e muito. Quer dizer, precisava trazer outros nomes que não do PT para compor aquilo. Ele acha, por exemplo, que em vez de ter e não é nenhuma crítica à Gleisi, porque a Gleisi, no fundo, também faz o que o Alexandre Padilha fazia, mas em vez de ter um ministro de relações institucionais, você pode ter, mas você tem um conselho com outras forças, né, para tentar entender um pouco também o que está se passando e ter diálogo, porque me parece. Não é questão de diálogo, eu acho aí, viu? A própria Gleice, ela já botou maneira e tudo aí. Pô, vocês fazer o que estão fazendo, ficaram várias semanas negociando esse negócio do IOF aí com o Alcolumbre. Você vê o papel do Randolph aí o Randolph é um cara para se acompanhar, viu? Ele, ao mesmo tempo, é o líder do governo, e ao mesmo tempo é o cara do Alcolumbre também, né? Mas quando você vê toda a negociação que foi feita uma ampla negociação. O Haddad está
olhar, pegar foto dele, pôr inteligência artificial, ver quantos fios de cabelo branco a mais aí, deve ter um chumaço de cabelo branco a mais aí, negociando até o último minuto. Chega 2 dias depois, vem essa rasteira. Agora, troco de que essa rasteira? É declaração de guerra. Mas não, então, mas deve ter algum motivo particular, né, Nascimento, que até agora não ficou claro. O que que moveu? Quer dizer, o Hugo Mota só está respondendo a outros chefes ou teve alguma coisa pessoal? Não, eu acho que tem toda uma articulação aí que na ponta aí tem um candidato bolsonarista, que provavelmente é o Tarcísio, né? Porque foi feito da forma mais, vamos dizer assim, se ele queria realmente dar uma sapatada, ele, quer dizer, ele fez isso na noite, às vésperas da votação, à noite, sem conversar. Não é isso, fez horas antes, vou colocar isso em votação. Quer dizer, não foi mais do que, foi uma vingança, né? Além, né? Foi isso, foi declaração de guerra e vingança. Isso não é de quem está afim de dar uma trucada e negociar. Isso aí é de quem está afim de demonstrar definitivamente o poder e encalacrar. É o começo da campanha de 2026 aí, que foi colocado na mesa. Porque se você pega isso aí, gente, você pega, tira o IOF, a possibilidade do IOF, além do atrevimento de investir contra uma atribuição do executivo, você amarra totalmente o orçamento para o ano que vem. Matou, matou. O governo já está com água até o pescoço. Com essa questão do IOF, vai até o nariz. E daí o Haddad ele está saindo aí com essa questão. Vamos então partir para discutir tudo agora aí, e trazer a discussão para a rua. Né? O Lula que tem que. Gente, a grande incógnita aí se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Essa é a grande incógnita. Não adianta. A gente fala do Rui Costa, tem quem critique a Janja. A grande incógnita é o seguinte: qual é. Eu estou, por acaso, já estou revisando aqui a biografia que eu escrevi do Walter Moreira Salles, que eu vou relançar, e estava vendo aí o capítulo referente ao Getúlio, a volta do Getúlio ao poder. Que foi uma volta também, depois de tudo que ele passou aí, no sacrifício, ele passou coisas brabas aí mesmo. Ele volta, é eleito presidente, abre espaço para uma racionalidade administrativa, que o Lula abre o espaço também. Você tem os ministérios, não tem orçamento, não tem discurso, mas estão reconstruindo o que foi destruído pelo Bolsonaro, o Vacas pelo Dutra. Mas o próprio Walter Moreira Salles falava, não voltou com o mesmo pique, com a mesma acuidade política, com a mesma vontade. Né? O Lula, claramente, o que a gente tem, se fala, pô, ele está. Outro dia teve uma sacanagem querendo comparar ele com o Biden, coisa nenhuma. Quando você pega os discursos dele lá fora, ele está em pleno domínio das suas faculdades mentais, e não apenas isso, entendendo o que é relevante ou não. Quando vem para cá, ele não tem um saco mais por. Embora Economist tenha dito agora que o Lula está muito hostil ao Ocidente, quer dizer, o Ocidente está o que está. Quer dizer, a Europa virou um antro de extrema-direita, os Estados Unidos estão sendo governados pelo Trump, nós temos, porque eles consideram Israel parte do Ocidente, faz o que faz, o Lula faz a crime, mas quem está errado é o Lula é que está hostil. É a mesma história, é a mesma história. Não, saiu esse dia. Aí, obviamente, ganha todas as manchetes no Brasil. Deve ser esse correspondente. Quando, em geral, manda uns correspondentes para o Brasil, você sabe, né? Vai mandar para o Brasil, não manda seus melhores. Embora também seja uma revista que, essa altura do campeonato, abraçou essa história da defesa de Israel, fez algumas críticas, mas continua ali e tal. O governo achou um discurso, né? Agora ele precisa ser articulado também e constante a partir de agora. E a gente tem visto aí, saindo também notinhas aqui e ali, de que a relação do Lula com o Sidônio não anda das melhores. O Lula acha que o Sidônio é muito professoral e tal. Quer dizer, é também um esforço de comunicação, mas também é um esforço político, né? E aí eu quero saber o seguinte: se você está vendo aí vamos dizer assim, uma composição e uma clareza do governo para explorar corretamente esse caso, que também não fique só na mão do ministro Haddad, né? Até agora também só o Fernando Haddad e a Gleisi têm expressado esse ponto com mais firmeza e mais clareza. Acho que o Haddad, porque no fim das contas o pomo da discórdia é concernente à área dele, a gente está falando da questão toda relacionada ao ajuste fiscal e ao problema das desonerações, né, e portanto da renúncia tributária, dos gastos tributários. Então é claro que isso acaba colocando o ministro da Fazenda
numa posição central, e a Gleisi por dever de ofício, né? Afinal de contas, né, assumiu a pasta da articulação política, das relações com o Congresso, e precisa, né, lidar com essa situação nesse cenário, né, muito complicado, né? Agora, se o presidente está descontente com o Sidônio, enfim, acho que é muito cedo para isso. Acho que é muito cedo, afinal de contas, o governo foi colhido aí por uma série de crises posteriores, ou imediatamente posteriores à assunção do Sidônio na Secretaria de Comunicação, por exemplo, a crise do INSS, produzida ali, sobretudo pela incúria do ex-ministro Lupe, né, que além de tudo ainda queria ser bem tratado depois da bobagem, né, para não usar uma palavra um pouco menos casta, né, que ele fez ao ser ministro, saber do que estava acontecendo e não tomar nenhum tipo de atitude ao longo desse tempo todo, né, é realmente incrível, né, que depois disso tudo ele e seu partido, o PDT, ainda quisessem que o ministro fosse tratado com alguma deferência, né, depois de deixar toda essa lambança acontecer. Isso produziu um estrago monumental para o governo, né, esse problema do INSS. Isso, inclusive, foi aferido em pesquisas de opinião que foram realizadas logo após esse episódio. Então, acho que o próprio Sidônio nem teve muito tempo, né, de conseguir resolver esse problema. É bom lembrar que logo após ele assumir, quando começa a haver ali já uma mudança na comunicação do governo, as pesquisas tinham notado um início de recuperação da avaliação do governo, mas aí veio a crise do INSS. E aí fica tudo muito mais complicado, né, diante disso. Então, acho que na realidade é preciso ter um pouco de paciência. Evidentemente, houve uma melhora na forma de comunicar do governo. Claro que não é só disso que se trata, né? Se trata, claro, né, de haver uma percepção por parte da população de que algo efetivamente melhorou, mas eu acredito que se trata de algo que justamente está posto nesse conflito agora, que é esse governo ter uma identidade. É uma das coisas que claramente faltavam ao governo Lula 3 até este momento era uma identidade mais clara de, afinal de contas, o que é que esse governo tem de distintivo, de diferente em relação não só, claro, ao governo Bolsonaro, mas o que foram os 2 primeiros governos Lula. E me parece que essa crise, pelo menos, criou uma oportunidade, né, que é a oportunidade de deixar clara a posição desse governo, que é um governo que não vai assumir, a responsabilidade por onerar a parte de baixo da distribuição de renda pelo custo do ajuste fiscal, pelo custo de fazer as contas públicas funcionarem, né? Tem que ser um andar de cima, como se vem dizendo, que tem que arcar com isso. Então, se o governo pelo menos conseguir pautar essa questão, ele coloca algo importante e distintivo. E chamaria atenção para mais um dado. O próprio bolsonarismo tem deixado muito claro, o Bolsonaro fez isso nesse evento da Paulista em que ele discursou dizendo com todas as letras algo que, aliás, já vinha sendo dito por ele e por alguns dos seus aliados há um bom tempo, que é o seguinte: a grande disputa do ano que vem está colocada no Congresso Nacional, em compor uma maioria. O governo Bolsonaro quer ter uma maioria para caçar ministro do Supremo e para destruir, consequentemente, a democracia brasileira. Porque se você tem um Senado que caça ministro do Supremo por divergência em relação às decisões judiciais, a gente caminha para o cadafalso. A gente caminha para o caminho da ditadura. É isso que outros governos autoritários populistas fizeram. Fizeram na Polônia, fizeram na Hungria, fizeram na Venezuela. Em todos esses casos, o que se fez foi atacar a autonomia do judiciário e da Suprema Corte particularmente. Se isso for feito no Brasil, a gente caminha realmente para uma situação muito perigosa e esse é o propósito principal do bolsonarismo. Usar essa disputa que está se travando agora para também transformá-la numa disputa sobre a eleição para o Congresso, eu acho que é chave. Inclusive pelo seguinte, porque o atual Congresso, com a sua maioria, tem a faca e o queijo na mão no que diz respeito a usar as emendas para alavancar eleições, para alavancar candidaturas. Se pelo menos houver a possibilidade de contrapor a isso um debate sobre, afinal de contas, quem é quem no Congresso, qual é a pauta e a importância de eleger um Congresso que não seja serviçal, de um lado, dos interesses dos mais endinheirados e de outro, dos seus próprios interesses mesquinhos, a gente tem condições, pelo menos, de ter uma eleição para o Congresso mais competitiva no ano que vem, em que essa mesma maioria de ultradireita e desse centrão corrupto e venal, que hoje tem ali uma bancada ampla, que ela chegue com toda a força para o ano que vem. Então, acho que, além de tudo, é uma oportunidade para pautar esse tema. E não é à toa que Hugo Mota e Caterva estão agora incomodados com o discurso do governo, porque percebem que aí você tem também um risco maior para eleições aparentemente muito garantidas que estavam postas para o ano que vem. Então, acho que é preciso insistir nesse ponto,
não só o governo, não só os partidos, esses sim, verdadeiramente da base do governo, mas os setores democráticos, né, e progressistas da sociedade civil. Tem que fazer isso. Lembrando que o PSB deu muito voto também para a derrubada do IOF, né? E o PDT também. E esse poder excessivo do Congresso não tem vida longa. Isso aí se resolve como? Você tem um conjunto de políticos aí, se a gente for pegar aí só as denúncias que já estão correndo nesse momento contra parlamentares do Centrão, é uma enormidade. Um ponto muito relevante, quando se fala, por exemplo, nesse negócio do INSS, que foi uma baita baberagem de quê? Do Rui Costa. O Rui Costa tentou jogar em cima da AGU. Pô, o ministro-chefe da Casa Civil não está acompanhando uma investigação crucial da Polícia Federal. Tinha que acompanhar, não para interferir, obviamente. Mas você vê, quem decifrou esse enigma aí foi a Polícia Federal na gestão Lula. O ministro-chefe da Casa Civil não estava sabendo. Se ele soubesse o que queria fazer, o Lula ia anunciar essa operação. No lugar do Lula anunciar essa operação, o Lula ficou visto como um cara que não atentou aí para o escândalo, embora o caso do Carlos Lupe aí é escandaloso também. Mas se você vê no início, e tem uma investigação que vazou algumas informações aí, mas que está nas mãos do Toffoli, é uma investigação pesada da Polícia Federal, pegando o início desse grande golpe, do maior golpe da história, hein? Isso aí ganha do Georgina, ganha pelo que está envolvendo. E daí envolve o Onyx Lorenzoni, que é quem começa a fazer a pretexto político aí, esvaziar as organizações sindicais tradicionais e abrir espaço para essas novas, e entra o Sérgio Moro, que o Sérgio Moro ele tirou os policiais federais que participavam mais estreitamente da fiscalização dessa área. Então, digamos, essa operação que está tendo alguns vazamentos ainda pouco conclusivos aí. Eu estive em Brasília também, recentemente, até para levantar matérias aí sobre a Lava Jato, e parece que é uma coisa de dimensão muito maior aí, a ponto de que alguns dos delegados que estavam nessa investigação foram afastados e se concentrou em um especificamente. Porque um outro problema que nós temos aí na administração pública é que muita gente reclama aí, pô, mas não limpou a administração dos bolsonaristas. Gente, isso aí é uma praga de gafanhoto. É bolsonarista para todo lado, inclusive na Polícia Federal. Então, essa operação que pega Onyx Lorenzoni, pode pegar Sérgio Moro e outros que vêm lá de trás, depois vem Carlos Lupe e outros que não fizeram nada, aí ela tem uma abrangência muito grande, é capaz de eventualmente virar um pouco esse jogo aí. É isso mesmo, Nassif, assim, circula bastante essa história de que quando essa investigação avançar, você vai pegar aí o Centrão e parte do bolsonarismo no caso do INSS. Aliás, os bolsonaristas estão ameaçando também, de alguma forma, barrar o pagamento aos beneficiários fraudados do INSS. Então, uma ameaça entre as tantas ameaças que o Congresso tem feito nesse momento. Agora, lembrando que é o seguinte, você está nessa fase também do orçamento secreto, isso na mão do Flávio Dino. O Flávio Dino precisa dar andamento a isso, né? A grande aposta, na verdade, é usar esse dinheiro do orçamento secreto para fazer essa bancada, tanto no Congresso, mas principalmente no Senado, para acuar o próprio Supremo. Então, o Supremo também está na situação seguinte: se ele não agir, ele é a próxima vítima, né? Mas, ao mesmo tempo, você vê o seguinte, até tem aquele rapaz, como é que ele chama? É um que escreve para a Folha, colunista da Folha, lá, esqueci o nome dele agora. Ele fez um bom artigo nessa linha, em caso de vitória de um Tarcísio. O Tarcísio é eleito, vamos supor, é eleito. A imprensa querendo tirar poder do Supremo para abrir espaço para os negócios do Tarcísio. Ao mesmo tempo, você vai ter um Congresso que vai estar mais empoderado ainda e mais impopular ainda junto àqueles setores de opinião pública que constitui, digamos, a opinião pública, o primeiro nível da opinião pública. E um Tarcísio que está montando parcerias com polícias militares aí e com forças armadas. Esse negócio de colégio militar, tudo é para arrumar. Você faz a pressão nos militares da ativa pelos militares da reserva e familiares que são empregados nesses esquemas, nessas sinecuras dele aí com colégios militares e com
e com militares aí trabalhando na escola pública, ganhando mais que professores, né? Então você vai ter um embate na tragédia, na hipótese trágica, digamos, de ser eleito um Tarcísio aí. Se você pega a confluência de todos esses fatores e vai lá na frente, você vai ter um impasse entre o executivo e o Congresso, mas daí tendo um tercios para administrar, que não é o Supremo Tribunal Federal. São os militares aí, os que de pretos que estão meio escondidos aí, esperando a próxima oportunidade. Ou seja, é um cenário com tantas variáveis terríveis que só nos resta torcer e rezar para o Lula pegar essa bandeira aí e conseguir ser eleito ano que vem. E também tem um pouco de uma. Acho que o Lula, obviamente, mas se precisa aproveitar esse momento para refazer agora. Eu acho que para uma parte da sociedade brasileira também precisa acordar. Eu realmente me espanto, porque o que está em curso, como tanto você quanto o Couto falaram na cifra, é isso mesmo. Será o maior assalto e o risco à democracia e à República Brasileira se você tiver essa vitória do Tarcísio somada a uma tomada do Congresso, e é isso. Aí você vai encalacrar o Supremo e vai fazer o que quiser, tanto do ponto de vista, obviamente, econômico, é o que mais interessa a eles, desmonte da política social, uma desvinculação de saúde e educação, um debate torto sobre o orçamento, que eu acho que, obviamente, em algum momento o Brasil deveria sentar e discutir o orçamento, né, diante de tudo, das imposições que tem, da nova realidade, do que é preciso fazer. Mas não a gente sabe muito bem o ponto que eles querem discutir. Eles querem discutir só o capítulo social do orçamento, né? Bolsa Família, BPC, não querem nada mais entra no debate. Só lembrando um pouco da história se repetindo aí, o Castelo Branco ele foi eleito com maioria do Congresso. O Auro de Moura Andrade lá articulando aquela saída. O Jango saiu do Brasil nas mesmas circunstâncias que o presidente da Ucrânia, o russo lá, o que era pró-Rússia lá. Ele saiu sob ameaça. E daí o Auro de Moura Andrade decretou que vacância de cargo aí e fez a eleição do Castelo Branco. Logo em seguida veio o AI1, né? Depois veio todo aquele Costa e Silva, junta militar, Médici, toda aquela loucura terrível aí que ganhou ainda sobrevida porque o preço das commodities explodiu na época lá, que não tinha nada a ver com 64 também, nem com os militares, né? Era só um registro aí para os momentos finais desse programa. O governo anunciou aí o Plano Safra, 516 bilhões de reais, quase o que queriam os ruralistas, 600 bilhões. O que mais, obviamente, me deprime, eu queria depois ouvir o Couto sobre isso, quer dizer, além de certos desempenhos aí no Mundial de Clubes. Não que eu tenha, meu time não está jogando. Meu time, aliás, o Mundial de Clubes, Cláudio Couto, vai ser totalmente obliterado, como diz o Trump, vai ficar em segundo plano, porque nesse final de semana começa realmente o torneio. O que importa é que é o Vitória Cup, que embora chame Vitória Cup, vai ser jogado em Cariacica, que é uma espécie de Guarulhos da Grande Vitória, lá no Espírito Santo, com a participação do Cruzeiro. Aí vamos esquecer, o Mundial de Clubes vai ficar em segundo plano. O Cruzeiro, o time principal mesmo? Time principal. Cruzeiro, Defensor e Justiça, o Ferroviária lá do Espírito Santo, e o Estudiantes desistiu e agora vai o Banfield. Então é realmente um torneio essencial. Os estudantes tinham prova, provavelmente. É isso. Ficaram de recuperação. Né? Mas o que me deprime, assim, a gente vai ver nesses dados. Quer dizer, o Brasil, desemprego menor taxa para o mês de maio desde a série histórica. Os aeroportos voltaram a ter 10 milhões de passageiros por mês. Isso não acontecia desde do governo Dilma, desde a crise que começou lá no impeachment da Dilma. 516 bilhões do plano safra, mais os 80 para médio e pequeno produtor, médio e grande produtor, mais os quase 90 para os pequenos produtores, e nada disso faz sentir essa sensação de que o Brasil está realmente num buraco tremendo, e a gente fica só nessa história da crise fiscal, o Brasil está indo para o buraco. Realmente, isso me deprime, Cláudio Couto. Me deprime.
Mas é deprimente mesmo. Acho que o negócio é ver a Vitória Cup. Mesmo porque, enfim, né, eu vi alguém dizendo que o bom de terem ficado 2 times agora no Campeonato Mundial de Clubes, 2 times brasileiros, que a gente pode secar um e torcer para o outro, né. Mas há quem queira secar os 2 também, Eu né. tô secando os dois, Eu também tô por aí. viu? Primeiro que o Renato Gaúcho, né? Renato Gaúcho, depois o Palmeiras bolsonarista. Eu tô torcendo pelo Al Hilal, que aliás ontem fez uma partida magnífica. E a Carta publicou um negócio divertido, né, que foi a explicação do líder do PL, né, dizendo que tinha pouca gente na Paulista, na manifestação do Bolsonaro, vamos repetir, na Avenida Paulista, na manifestação do Bolsonaro, por causa do jogo do Flamengo. Isso aí. A hora que jogo do Flamengo fizer pessoal em São Paulo deixar de fazer alguma outra coisa, realmente vai ser algo fenomenal acontecendo. Não, mas foi uma lista grande, tinha também o final do mês, né, quer dizer, o sujeito não estava com dinheiro para pegar um ônibus para ir na Paulista protestar. Isso porque tem tarifa zero em São Paulo no domingo, né. É isso. Bem, Nassif, bem-vindo de volta aí a esse país. Eu sei que você estava lá, ficou lá no Vaticano orando, né, recebeu a bênção do Papa, mas ó, a situação Eu olhei a capela assistindo, eu falei: "Civilização ocidental, não sei quantos séculos aqui de decadência, tipo, desses muros, não sei quantos séculos de civilização estão indo para o vinagre aqui, viu". não, é o fim, é o fim. É o que eu digo sobre a Grécia, 3.000 anos de história incrível para virar um grande produtor de azeite. É mais ou menos como o Santos e a Argentina, né, decadências comparáveis da Grécia, só do Santos e da Argentina. É isso, é isso, é isso. Nassif, Couto, até a próxima, hein. Isso aí, Tá pessoal. joia, um abraço pessoal, até mais. Até, pessoal.